Bom, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como ser menos indecisa. Então, você é aquele tipo de pessoa que quando precisa decidir algo na sua vida, você não consegue, porque você fica imaginando um monte de coisas, cria um monte de cenários na cabeça e não consegue tomar uma decisão. Pois é, que nesse vídeo eu vou te ajudar com isso, então fica aqui comigo até o final, tá? A indecisão, ela muitas vezes acontece, né, como parte de um quadro de ansiedade. Então, normalmente, pessoas indecisas acabam ficando mais ansiosas com essa indecisão, né? E a ansiedade faz com que a pessoa, às vezes, tenha dificuldade em tomar uma decisão também. Eu vou te explicar melhor. Nós temos um quadro de ansiedade que a gente chama de ansiedade generalizada, onde a principal característica deste quadro de ansiedade são as preocupações excessivas. Então, normalmente são pessoas que se preocupam excessivamente com tudo, e não seria diferente na hora de tomar uma decisão. Então, quando a pessoa às vezes precisa tomar uma decisão, ela acaba imaginando um monte de possibilidades, cria um monte de cenários catastróficos, se preocupa em tomar uma decisão e depois se arrepender, fica com medo em acabar tomando uma decisão e fazer alguma coisa errada, e por isso não consegue chegar a uma conclusão ali para decidir algo na vida. Então, isso às vezes é muito comum desse quadro de ansiedade, né? E falando aqui de forma mais específica da ansiedade generalizada. Junto com isso, né, a pessoa acaba ficando paralisada, porque é assim, ó, você tem algo para decidir. Né? E aí você às vezes não consegue decidir, porque você tem medo de se arrepender, acha que pode acabar cometendo alguma bobeira, alguma besteira, se você decidir entre fizer tal escolha, né? Ou fica criando um monte de cenários catastróficos, um monte de cenários ruins que pode ou não acontecer, né? Dependendo da decisão ali que você tomar, e com isso você fica paralisada, você não consegue chegar a uma conclusão e não consegue decidir. E a verdade é que, assim, quanto mais você adia tomar uma decisão, mais o nível da sua ansiedade aumenta. E isso vira um ciclo. Então, vamos pensar o seguinte aqui: você tem algo para decidir, mas você não consegue decidir. E aí você fica pensando e pensando, remoendo, remoendo aquela questão na sua cabeça. Como que você vai sentir? Você vai se sentir ansiosa. E essa ansiedade, por sua vez, vai dificultar para que você tome uma decisão. Porque quanto mais você se sente ansiosa com aquela questão, com aquele problema, mais medo você tem de tomar uma decisão. Entende? Então vira um ciclo por causa disso. Assim, você não consegue tomar uma decisão e isso, consequentemente, te deixa mais ansiosa, e essa ansiedade faz com que você tenha muito medo de tomar uma decisão. Vira um ciclo ali sem fim. Por isso que é muito importante que a gente aprenda a ser mais objetiva e mais assertiva na hora de tomar uma decisão. Até porque, assim, as decisões, elas fazem parte da nossa vida, né? Não tem como você viver uma vida sem tomar decisão. Na verdade, a gente precisa tomar decisões o tempo inteiro. Qualquer coisa que você vai fazer, você tá já ali tomando uma decisão. Se você, sei lá, decide ir à padaria comprar lanche para você comer, é uma decisão que você está tomando, de ao invés de tomar o café da manhã na sua casa, ir à padaria comprar o lanche, entende? Então, a gente toma pequenas decisões ali no nosso dia a dia. Só que quando se trata de uma decisão que talvez envolva, né, uma questão maior, uma questão que vai afetar mais a sua vida, muitas vezes quem sofre com ansiedade fica paralisada diante dessas situações, tá? Bom, olha, se você está gostando desse vídeo aqui até agora, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que você sabe que é indecisa, e de se inscrever no meu canal do YouTube, porque toda quarta-feira temos vídeo novo por aqui, tá bom? Então, continuando aqui agora, que eu vou te dar uma dica, né? Na verdade, não só uma, mas um passo a passo aqui do que você pode fazer para ser menos indecisa. Uma das formas de lidar com a indecisão é tentar tornar o problema mais objetivo. Ao invés de você ficar criando 300 e 900 e não sei lá quantos mil cenários na sua cabeça, você precisa tornar aquilo um pouco mais objetivo e mais específico, tá? O que você pode fazer? O primeiro passo é defina o seu problema. Então, tenha claro na sua mente qual que é o problema que você tem, qual que é o problema que você precisa decidir ou que você precisa resolver. Vamos imaginar um exemplo de você, sei lá, precisa tomar uma decisão entre sair ou não do seu trabalho atual. Sair para, sei lá, mudar de emprego, mudar de área, talvez. Então, você precisa decidir isso, se você sai ou não do seu trabalho para procurar um outro emprego, para fazer alguma outra coisa na sua vida. Você precisa ter esse problema muito bem definido e bem específico, tá? O segundo passo é, você vai fazer uma lista dos prós e dos contras, de forma bem objetiva mesmo. Faça uma lista de quais seriam os prós se você tomar tal decisão e quais seriam os contras se você tomar tal decisão. Pegando aqui o exemplo de que você precisa decidir entre, sei lá, sua carreira profissional aí, né? Sair do seu trabalho para mudar de área, para mudar de emprego. Você vai fazer uma lista de prós e contras, de quais seriam os prós e os contras de continuar no seu trabalho atual e quais seriam os prós e os contras de você mudar de emprego, tá? Você vai fazer essas duas listas ali
No final, você vai tentar avaliar pesando cada lado. Como que você vai pesar cada lado? Muito provavelmente, quando você olhar e ter essa visão ali, uma coisa importante, faça isso no papel. As pessoas às vezes querem fazer isso de cabeça e ficar pesando as vantagens e desvantagens ali de cabeça, mas quando você faz isso na sua própria cabeça, você não tem tanta clareza, tá? E o objetivo aqui é que você tenha clareza para você conseguir ser assertiva e assim tomar a decisão. Então, faça no papel para que você tenha ali uma visualização realmente de quais são os prós e os contras de cada lado. Então, sempre que você tiver uma coisa para decidir ali, você vai fazer os prós e os contras, tanto de um lado e os prós e os contras do outro lado também. Ou seja, os prós e os contras de continuar trabalhando no mesmo emprego e os prós e os contras de sair do seu emprego para procurar um outro trabalho. Tá? Após fazer esses prós e contras, você vai tentar avaliar para ver qual lado mais está pesando, né? Só que você vai fazer essa balança, né, para ver qual lado está pesando, não em termos de quantidade, mas em termos de peso de cada item ali para você. Por que de quantidade? Porque às vezes você vai olhar ali, sei lá, nos prós às vezes tem 5 e nos contras tem 3, por exemplo. Então, olhando ali, você já vai conseguir ver que, então, os prós estão pesando mais que o contra. Mas você vai tentar avaliar isso em termos de peso, o quanto aquilo pesa para você, o quanto cada item pesa para você. Então, às vezes, pode ser que tenha apenas, sei lá, 2 contras e 5 prós, mas talvez os contras pesem muito mais para você. E como que você vai definir isso? Você vai definir isso dividindo 100 entre os dois lados. Então, você vai pegar o número 100 e vai dividir entre cada lado. Então, sei lá, vamos imaginar que os prós fiquem, apesar de ter 5 itens nos prós, você acabe tendo um peso ali para você de apenas, sei lá, 30%, quanto os contras, apesar de serem apenas 2, talvez tenha um peso aí para você de 70%. Tá? Então, aqui eu estou te dando um exemplo, mas você vai avaliar e ver como que isso se encaixa aí no seu problema, na situação aí que você precisa decidir. Mas o passo a passo é esse. Você vai definir o seu problema de forma específica, fazer lista de prós e contras e vai pesar ali cada lado, não em termos de quantidade, mas em termos do quanto cada item pesa para você. No final, você vai pegar o número 100 e vai distribuir ali nas duas colunas, e aí você vai chegar a uma conclusão. Então, por que eu estou falando, né, sobre a questão de você não avaliar em termos de quantidade, mas em termos do peso, né, que realmente aquilo é para você? Porque às vezes não tem muitos contras, sei lá, vamos imaginar que você já está no emprego, que você já está num trabalho muito bom. Então, às vezes, vai ter um monte de prós ali, mas talvez tenha um contra ou dois contras que seja que está pesando muito para você, que está sendo uma coisa assim muito difícil, muito ruim para você, tá? Então não é em termos de quantidade que você vai avaliar os prós e contras, e sim em termos de do quanto aquilo realmente pesa, do quanto aquilo de fato está te incomodando, tá bom? E aí quando você distribuir ali, fizer a distribuição do 100, né, em cada lado da coluna, você vai ter uma visualização de como que tá isso para você e assim poder tomar uma decisão mais assertiva. E aí, após você fazer, né, tanto os prós e os contras de continuar no trabalho, os prós e os contras de você sair do seu trabalho, você vai ter uma avaliação mais ampla ainda. E assim vai ficar mais fácil de você tomar uma decisão sendo mais objetiva, específica e assertiva. Tá? Então, essa objetividade, inclusive, né, é uma coisa que a pessoa ansiosa às vezes tem dificuldade de fazer. Mas quando você colocar esse exercício em prática, você vai ver que vai ficar muito mais fácil ser mais objetivo. E aí, entra também agora aqui um outro ponto muito importante, porque assim, talvez por mais que você faça o exercício, você ainda vai ficar com medo de tomar uma decisão. E o medo é normal. Dependendo da decisão, é super normal, é compreensível que você sinta medo, que você sinta insegurança, tá? Então, são emoções que fazem parte de uma tomada de decisão. Ainda mais se é algo que, sei lá, vai mudar toda a sua vida, talvez como uma mudança de trabalho, por exemplo, tá? Então, é normal que você sinta medo e insegurança. Até porque, assim, aqui entra até um outro ponto. Você nunca vai ter 100% de certeza. Por mais que você faça essa lista, você não vai ter 100% de certeza de qual que é a melhor decisão. Você vai fazer pensando numa probabilidade maior, tá? De acordo com essa avaliação, mas você não vai ter 100% de certeza. Então, isso é normal, tá? Que você não tenha 100% de certeza e que por não ter 100% de certeza, isso te gera um medo, isso te gera uma insegurança. Mas aqui o ponto é, a partir do momento que você fizer essa avaliação, né, toda que eu te passei aqui com esse passo a passo de avaliar aí os prós e os contras, mesmo com medo, mesmo insegura, tome a decisão que for melhor, que for provavelmente ali melhor para você, com base nessa análise aí que você vai fazer com esses prós e contras, tá? Então, mesmo com medo, mesmo se sentindo insegura, tome a decisão. Porque se você não tomar uma decisão, aí você vai entrar naquele ciclo que eu expliquei aqui no início desse vídeo, tá? Você não vai tomar a decisão, vai ficar remoendo aquilo na sua cabeça, o nível da sua ansiedade vai aumentar. Quanto mais ansiosa você ficar, mais medo você vai ter de tomar uma decisão. Então, a gente precisa decidir as coisas na nossa vida. Não dá pra gente ficar postergando isso muito, porque senão o nível da ansiedade
pode aumentar bastante, tá? Então, mesmo com medo, mesmo se sentindo insegura, é importante que você tome uma decisão avaliando ali, tentando ser um pouco mais objetiva e tentando tomar uma decisão também que seja um pouco mais racional, né? E mais assertiva ali pela avaliação aí que você vai fazer desses prós e contras. Combinado? Bom, então é isso. Olha, não deixe isso te paralisar. Mesmo que você sinta medo, sinta insegurança, não deixe que isso te paralise. Tome a decisão e faça aquilo que você acredita ser o melhor para você após fazer essa avaliação. Combinado? Então é isso. Faça esse exercício que você vai ver que vai te ajudar bastante. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, de compartilhar com alguém aí que você conhece que é muito indecisa também e de se inscrever no meu canal, porque toda quarta-feira temos vídeo novo por aqui. Combinado? Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.